Unidade, eu posso fazer a mesma coisa que esse outro tá fazendo com menos trabalho. Aí bota a cachola para funcionar e inventa algum artefato Você tecnológico. lembra do perfil dos motoristas de caminhão dos anos 60? Aqueles caras com os braços muito. É, que de bração, né? Aquele cara com. Pode não, o cara vai um pouquinho, só pra apoiar. É, põe o cafezinho aqui, ó. E antigamente, né, antes da direção hidráulica, eu praticamente tive uma lesão no cotovelo porque eu fui fazer. Não, caminhoneiro não, mas eu tinha um Gol. Eu tinha um Gol 1990. Né? Quando eu comprei ele, ele já era velho. Muito velho. Eu tive a impressão, na verdade, que ele já saiu da concessionária velho, porque o bicho era problemático. Eu fui fazer uma manobra ali perto do Mercado Modelo uma vez. E eu cheguei em casa, tive que botar o cotovelo no gelo, porque eu tive uma pequena lesão aqui de. Aí inventaram a direção hidráulica. Eu me lembro que eu comprei meu primeiro carro com direção hidráulica, eu achei espetacular, rapaz. Aí depois Deus me agraciou com um carro com direção elétrica. Aí eu fui dirigir o carro do meu cunhado, que era com direção hidráulica, já saí do carro resmungando. Não presta. Como é que você dirige um carro desse, rapaz? O cara tinha 2 meses com direção elétrica e já tava desse jeito. Mas é a nossa natureza, né? Então nesse capítulo, ele vai justamente dizer, ó, religião simples é religião inventada. Se a religião é simples demais, é porque alguém inventou. A realidade é muito mais complicada do que isso. E é de fato, né? Eu me lembro que no ensino médio eu gostava muito de química orgânica. Eu nem gostava de química, na verdade, mas eu dizia, se tem alguma coisa presta da química, é química orgânica, né? Eu até falei esse papel, aproveite, que ele está vendo química orgânica agora, aproveite. Por algum acaso eu fui parar na faculdade que ensinava química, e eu fui fazer uma disciplina chamada Química Orgânica 1. Pense na coisa que eu dei hoje. A gente vê assim, nomenclatura e tal, reconhecer função química. Quando começa a vir negócio de teoria ácido-base das substâncias orgânicas. Isso é ácido. Você pega um álcool e o professor diz isso é um ácido. Não, isso é um álcool, não é. Isso é um ácido. Aí você vê reação, aí tem reação SN1, SN2, consertada, não consertada. Aí tem um negócio chamado rearranjo. Rearranjo até hoje para mim foi um migué que alguém deu, uma gambiarra. É. Rearranjo, porque ninguém explica como é que isso saiu daqui e veio parar na outra ponta da molécula. Né? Parece que é assim, um abracadabra, rearranjo, parece que mudou tudo. E tem gente que entende isso, eu até hoje não entendi como é que funciona. Então a vida real não é simples. Né? Por que a religião tem que ser? Se a vida é complicada, se a realidade é complicada, por que a religião tem que ser? Não pode ser complicada. Se a religião não é complicada, provavelmente é porque ela não é real. Ele já tinha dito isso no primeiro livro, né? Ele diz assim: um dos motivos pelo qual eu sou cristão é porque o cristianismo não é uma religião que possa ter sido inventada. Porque não é intuitiva, não são coisas que você fica pensando, tentar elaborando um roteiro de uma história. E ele era desses caras, ele era ficcionista, um dos maiores do século XX, e um dos maiores inventores de história de todos os tempos. Ele diz que o cristianismo não pode ter sido inventado. Ou seja, ele mesmo, como autor de ficção, ele não conseguiria ter imaginado um roteiro como o do roteiro do cristianismo, né? Ao contrário, você vê um monte de religião por aí, né, que prega aquilo que você quer ouvir. Inclusive, tem muito cristão hoje que está fazendo, né, pregando aquilo que a gente quer ouvir, né? Mas não é exatamente de jeito que a banda toca, já que o pastor falou de Levita hoje. Aí, Hum. esse negócio, às vezes, parece mais simples do que realmente é. Mas, principalmente por causa que a gente já está acostumado, né? A gente já conhece. E mesmo quem não conhece o cristianismo completamente, se você for que tem algum tipo de roteiro que tem uma finalidade,
tudo bem, o roteiro foi inventado, mas a influência cultural que o Shakespeare exerceu na Da sociedade, cultura. que fez ele poder inventar Nelson assim, inventaria no velho. Acho que é mais isso. Exatamente. Pra gente que cresceu numa comunidade que aceita a Trindade, é algo automático. A gente nem, inclusive, quando alguém me falou, "Nossa, tem Trindade na Bíblia?" Eu falei, que tem. Tá lá escrito Trindade em algum lugar e eu fui procurar, não tinha. Não tinha escrito Trindade em lugar nenhum, né? Porque no passado, homens e mulheres de Deus se debruçaram sobre isso aqui e chegaram à conclusão de que existia a Trindade. Aí eu vi um comentário, não me lembro de quem foi, assim, acusar a igreja cristã de ter inventado a Trindade é como acusar Isaac Newton de ter inventado a gravidade, né? Não tem gravidade escrito não tinha gravidade escrito na maçã, né? Segundo a lenda, né? E não foi Isaac Newton que inventou a gravidade. Ele deduziu a existência da gravidade pela observação da natureza. Ele inventou a teoria que explica a gravidade, que é a teoria da gravitação universal. Nem que explica, mas que diz como é que a gravidade funciona. Descreve a gravidade. A teoria foi uma invenção dele, né? Talvez o nome Trindade tenha sido uma invenção nossa do cristianismo, mas não, a Trindade em si não é uma invenção. É uma dedução daquilo que você lê na Bíblia. Então, à medida que você lê o Novo Testamento, lê o Velho Testamento, né? A gente às vezes esquece que já existia a graça, né? E que Jesus e o Espírito também já existiam no Velho Testamento. Quando a gente lê a Bíblia, isso é uma conclusão natural, né? Outro dia eu estava lendo, não é que não entristeçais o Espírito Santo, eu estava pensando, você não pode entristecer alguém que não seja uma pessoa, algo que não seja uma pessoa, né? Que sentido tem eu dizer que esse microfone ficou triste, né? Que sentido tem isso, eu dizer que esse celular que está me filmando tá feliz? Não faz sentido isso. Se alguém fica triste ou alegre, isso são propriedades específicas de pessoas, né? De indivíduos, né? E esse é o mistério. Como é que o Espírito Santo é uma pessoa? Como é que o Espírito Santo é um indivíduo? Como é que ele é diferente do Pai e ao mesmo tempo o Pai são uma coisa só, né? São uma pessoa só. E aí ele vai dar algumas ideias de como é que isso pode acontecer. Não preciso dizer que, mais uma vez, eu me surpreendi com a capacidade dele de arranjar analogias para explicar coisas complexas, né? Capítulo 2 do livro 4, o Deus Triuno. O capítulo anterior tratou da diferença entre gerar e criar. Uma pessoa gera um filho, mas cria uma estátua. Deus gerou Cristo, mas o ser humano, Deus apenas criou. Isso vem ao encontro, né, do que está lá em João, né? Todos aqueles que o aceitaram, né, ele deu o direito de serem chamados filhos, né? Mas não é um direito natural de nascença do ser humano ser filho. Ele diz, em certo sentido, sim, né, no capítulo anterior. Considerando que Deus nos ama e nos cuida, e cuida de nós, né? Independente, inclusive, de sermos cristãos ou não, ele nos ama e cuida de nós, né? O sol nasce sobre crédulos e incrédulos, sobre justos e injustos, né? Ele mantém o mundo funcionando, ele dispensou a graça comum sobre a gente. Nesse sentido, ele é uma espécie de pai, né? Mas é pai no sentido de cuidador, aquele que vê, mas não pai no sentido de que gerou, né? Nós só recebemos o direito de sermos considerados filhos porque fomos regenerados quando recebemos o Espírito. Ao dizer isso, ilustrei apenas um ponto sobre Deus, a saber que o que Deus, o Pai, já é Deus, algo do mesmo tipo que Ele mesmo, né? Ele não está dizendo aqui que nós somos Deus, mas está se referindo a Jesus, né? Então o que a Bíblia diz é que Deus gerou Jesus. Então Jesus é da mesma natureza dele. Em Colossenses, Paulo escreve, ó, nele
reside toda a plenitude de Deus em Cristo. Então, Jesus e o Pai têm a mesma natureza, portanto, são Deus. Dessa forma, é semelhante a um pai humano que gera um filho humano, mas não é igual. Então, Deus e Jesus são da mesma natureza, mas não são iguais. Tentarei explicar um pouco melhor nas linhas seguintes, né? Hoje em dia, antes de continuar, né? Lembrar que Deus e o Pai são diferentes, mas são Deus e não deuses, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas diz: creio em Deus, mas não num Deus pessoal. Elas intuem que o mistério por trás de todas as demais coisas tem de ser mais do que uma pessoa. E nisso os cristãos concordam. Concordam com o quê? Que o que está por trás de tudo, né? Por trás do palco, é mais do que uma simples pessoa, né? Quando as pessoas normalmente dizem assim, não creio em um Deus pessoal, eles normalmente pensam mais em uma força, em uma energia, né? Como o Jorge Lucas, né? A força, né? A força está em tudo. E aquele, como é? O cego de... o cego de... Eu estou na força, a força está aí. Eu estou com... Fala pra família. Tá. Quer dizer, invisto meu dinheiro na educação formal da criança. Agora pergunte a fórmula de Bhaskara. Então, normalmente, quando as pessoas falam assim, eu não creio em um Deus pessoal, estão pensando nisso, né? Algo próximo do panteísmo, né? Ou o deísmo em si, né? Existe alguma, talvez até alguma inteligência, entre aspas, né? Mas não acredito em uma pessoa de fato, alguém que pensa, que sente, né? Que raciocina nesse sentido. A gente também não crê que seja uma pessoa simples, mas a gente crê no outro oposto, né? De que é mais do que uma pessoa sem deixar de ser pessoal, né? Sem deixar de ter personalidade. Pessoa no sentido de ter personalidade, né? Persona. Mas os cristãos são o único povo que oferece uma ideia de como seria o ser que está além da personalidade. Todas as outras pessoas, embora digam que Deus esteja além da personalidade, na verdade pensam nele como algo impessoal. Isto é, como algo menos do que pessoal. Se você está à procura de algo suprapessoal, algo que é mais do que uma pessoa, então não será uma questão de escolha entre a ideia cristã e as outras ideias. A ideia cristã é a única disponível no mercado. Ele fala a ideia cristã, né? Por causa na verdade, é uma ideia judaico-cristã, né? O próprio Deus islâmico é um Deus judaico-cristão. Quer dizer, ele não é exatamente um Deus cristão, é um Deus judaico, né? É o mesmo Deus dos judeus, pensando aí que o islamismo tem cerca de 600, 700 anos, né? Foi no ano 500, nessa faixa aí. Não, 600 não, 1000, foi ano 600, 1400 anos. 1400 anos, né? 600 anos depois que o cristianismo foi fundado, né? Então tem em torno de 1.400 anos, o cristianismo tem em torno de 2 anos, o judaísmo vai aí para os seus 5.000, quando foi formalizado por Moisés, eu estou dizendo, né? Em torno de 5.000 anos aí, mais ou menos. Então, a única proposta de um Deus pessoal, né? Primeiro de uma cultura monoteísta, e de um Deus que é uma pessoa, que pensa, que raciocina, que tem sentimentos, né, que tem vontade, é essa corrente que vem do judaísmo, né? Fora dessa tradição cristã, que foi também, de certa forma, islâmica, você não tem essa noção. Ou Deus é uma força, como no panteísmo transcendental, no monismo oriental, né?
Tudo é uma coisa só, tudo é Deus, né? E ao mesmo tempo Deus não é ninguém. Deus é tudo, interessante, né? Deus é tudo e ao mesmo tempo não é nada. Além do mais, sim, o monismo é unicidade, né? Só que no sentido diferente do monoteísmo, né? O monismo ele não precisa ser monoteísta, ele simplesmente diz que tudo é uma coisa só. Então, por exemplo, o bem e o mal são uma coisa só. A gente que percebe o mal. Eu e Jonas somos uma coisa só. Isso aqui é ilusão. Toda a realidade é ilusão. E eu tenho a impressão de que eu sou uma coisa diferente de você, mas não, nós somos uma coisa só, né? Atingir o nirvana é justamente você ter essa visão. Entender que não há bem e mal, não há eu e você, não é? Não há sim e não, tudo é uma coisa só. Isso é diferente isso é um monismo, né? É diferente do monoteísmo. Além do mais, algumas pessoas pensam que depois desta vida, ou quem sabe, depois de várias vidas, as almas humanas sejam absorvidas em Deus. Mas quando elas tentam explicar o que queriam dizer, parece que estão pensando nessa absorção em Deus como se fosse algo material sendo absorvido por outra coisa. Elas dizem que é como uma gota de água escorrendo para o oceano. Mas é claro que esse seria o fim da gota. Inclusive, quem assistiu o filme de Paulo, apóstolo de Cristo, ele usa essa analogia, né? Ele se referindo à vida humana, né? Ele diz que a vida humana é como tentar segurar a água na palma da mão, né? A água sempre escorre e busca o oceano, né? E a analogia, não estou dizendo que está errado, não está certa porque está colocado da forma correta, né? Ele está dizendo que, no final das contas, a eternidade está em Deus, que é o oceano. E o que Lewis está tentando dizer aqui também é isso. Como é que eu deixo, como é que eu continuo sendo gota e agora eu faço parte do oceano? Quer dizer, a gota perde completamente a sua personalidade, né? Perde a sua natureza. Ao voltar, o rio, quando volta para o oceano, deixa de ser rio, né? E passa tudo a ser uma coisa só. E se isso que acontece conosco, então, ser absorvido é como deixar de existir. Apenas os cristãos têm alguma ideia de como as almas humanas podem ser levadas à vida de Deus e ainda assim permanecerem elas mesmas. Aliás, elas parecem muito mais elas mesmas do que antes. Então, ao receber a vida de Deus, você não deixa de ser você. Na verdade, você se torna muito mais você, porque você tem potencial agora para atingir tudo aquilo que Deus tinha projetado para a sua existência. Eu os avisei que a teologia é prática. O único propósito para o qual existimos é ser trazidos para a vida de Deus. Ideias erradas sobre o que esta vida é tornarão as coisas mais difíceis. E agora peço que acompanhe por alguns minutos com toda a atenção. Se a gente estivesse ainda online, provavelmente eu ia pedir a mim para fazer uma animação da analogia que ele vai dizer agora. Todos sabem que é possível mover-se de 3 modos do espaço, né? Para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás e para cima ou para baixo, né? Você obviamente pode ter uma mistura desses 3, né? Você pode ir ao mesmo tempo para frente, para a direita e para cima, né? Como é que a gente representa isso, Nil? Num gráfico. Os matemáticos já usaram uma forma de representar isso chamada coordenadas polares, né? É uma coisa linda, né? Você dá 2 ângulos e um módulo e você localiza qualquer coisa no espaço. Bom, a forma mais antiga que a gente aprende na escola, da educação básica, é as coordenadas cartesianas, né? X, Y e Z. O que é X, Y e Z? São justamente esses 3 modos de movimento, que a gente vai chamar de dimensão. São as 3 dimensões no espaço, né? Quando a gente olha para uma quina,
né? Você tem justamente essas três dimensões, né? Você tem o vértice ali, que é a quina, e cada eixo daquele representa um modo de movimento possível, ou uma dimensão do espaço físico. Não há direção espacial que não seja alguma dessas três ou um meio termo entre elas. Ou você vai para frente ou para trás, ou para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, ou em algum momento você vai se mover um pouquinho para a direita, um pouquinho para cima, um pouquinho para frente, né? Você vai descrever, você pode descrever, por isso que as coordenadas polares são tão geniais, né? E descreve qualquer movimento e qualquer posição no espaço, né? Com três informações você diz qualquer coisa a respeito da posição daquele objeto. Agora note o seguinte. Bom, ele diz assim, nós a chamamos de três dimensões. Agora note o seguinte, se você está usando apenas uma dimensão, só poderá desenhar uma única linha reta, certo? Então, se esses três eixos, né? Cada um desses eixos é uma dimensão. Se eu estou usando apenas uma dimensão, ou eu só posso ir para frente e para trás, ou eu só posso ir para a esquerda e para a direita, ou eu só posso ir para baixo e para cima. Foi o quê? Ah, tá. Para baixo. A pessoa ao contrário, às vezes. Minhas ideias, às vezes, são atrapalhadas. Então, se eu estou me movendo apenas numa direção, na verdade, eu estou descrevendo uma linha reta. Se eu já estou fazendo um movimento de curva, isso eu já não estou mais me movendo em apenas uma dimensão. Olha o que ele falou antes, né? Em algum momento eu vou misturar duas dimensões. Nesse caso, eu estou me movendo em duas. Né? Eu já estou pegando partes do movimento para frente e para trás e partes dos movimentos para a esquerda e para a direita. Se estiver usando duas, pode desenhar uma figura geométrica, por exemplo, um quadrado, que é feito de 4 linhas retas. Onde ele vai chegar? Se você só tem uma dimensão, você só pode desenhar linhas retas. Mas se você tem duas dimensões, você já pode pegar linhas retas e transformar isso em um quadrado. Olha só, e se eu tiver intenções, o que é que eu posso fazer com quadrados? Nesse caso, um cubo, né? Com quadrados eu posso fazer. Se tivesse triângulos, poderia fazer triângulos, pirâmides, né? Triângulos e quadrados eu posso fazer pirâmides também e outras figuras. Vamos dar um passo além. Se você usar as três dimensões, poderá construir o que chamamos de figura sólida. Por exemplo, um cubo. Algo como um dado ou um torrão de açúcar. E um cubo é feito de 6 quadrados. Você percebe aonde eu quero chegar? Um mundo unidimensional seria uma linha reta. Em um mundo bidimensional, você ainda tem linhas retas, mas muitas linhas perfazem uma figura. Em um mundo tridimensional, você ainda tem figuras, mas muitas figuras perfazem um só corpo sólido. Em outras palavras, à medida que você avança para níveis mais complexos, não deixará para trás as coisas que encontrou nos níveis mais simples. Percebe? Na verdade, ainda as terá, embora criadas de novas maneiras, as quais você não poderia imaginar se conhecesse apenas os níveis mais simples. Então, quando você se aprofunda em uma determinada coisa, você não esquece das coisas simples. Mas você compreende agora como aquelas coisas simples funcionam dentro de um universo mais complexo. Você não esquece o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, depois que você se aprofunda na teoria musical. Mas você passa a entender que o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é apenas uma forma de combinar algumas 7 notas dentre dezenas de formas diferentes.
né? Aí você avança um pouco mais, você entende que isso é uma escala musical. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó de novo. Aí você entende que aquilo é a escala, né? Depois você vai entender que aquilo é apenas um modo. Aí quando você por exemplo, estuda modos gregos, você vai ver que o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó é apenas um modo grego. Tem mais 8, né? Mais 6, são 7 modos. Tem 6 modos diferentes, fora, né, os modos orientais, né? As escalas arábicas, né? As pentatônicas, né? Aí você vai entender, né, que você estava vendo apenas um pedacinho da realidade que é estudar a harmonia musical, né? Mas você nunca vai deixar de entender, por exemplo, que por causa daquela primeira escala que você aprendeu, toda vez que estiver tocando em dó maior, ré menor vai combinar, fá maior vai combinar, sol maior vai combinar. Depois você vai entender que um si bemol com a sétima aumentada e a nona também combina, né? Mas, mas o sol maior não deixou de combinar porque agora você entende que a harmonia pode ser mais complexa do que você imaginava. É isso que ele está querendo dizer. Isso funciona em qualquer área, né? Quem estuda letras ou quem estuda quem é das linguagens, né, vernáculo, vai ter situações também que você, né, apenas entende como aquela palavra que no dia a dia você usava de forma tão banal tem um significado completamente diferente a depender da sintaxe ou do, como é que você falou, da morfologia, né? Do contexto. A sintaxe, né? Ora, o registro que o cristianismo faz de Deus envolve precisamente o mesmo princípio. O nível humano é bem simples e bastante vazio, e nele a pessoa é um ser. E quaisquer duas pessoas são dois seres separados. Da mesma forma que em duas dimensões, digamos, sobre um pedaço de papel plano, um quadrado é uma figura, e quaisquer dois quadrados são duas figuras separadas. Então pense, você pegou duas folhas de papel, né? Tem um enquadrado em cada e coloca uma sobre a outra. Se você pensa apenas em termos bidimensionais, você vai dizer que embaixo, nesse plano bidimensional, você tem um quadrado, nesse outro plano bidimensional, você tem dois quadrados. Agora, se você enxerga fora da caixinha, fora do plano bidimensional, você poderia tranquilamente enxergar que o plano de baixo é a base do cubo e o plano de cima é o topo do cubo. Mas você não consegue enxergar isso se você estiver no plano. Tem um filósofo, se eu não me engano, é o que era cristão também, que ele vai justamente dizer isso. Ó, você não tem como compreender uma coisa mais complexa do que a sua própria realidade. Isso é absolutamente incompreensível, certo? Normalmente a gente consegue compreender coisas mais simples do que a nossa realidade. Então, se eu, por exemplo, vivo em um mundo tridimensional, eu vou ter muita facilidade para visualizar, abstrair e perceber coisas unidimensionais ou bidimensionais. Perceber coisas tridimensionais para mim já é complicado, porque já é o limite da complexidade da minha existência, né? Então, quando a gente está no nível humano, é como se a gente estivesse naquele nível bidimensional. A gente só enxerga para frente, para trás, para um lado e para o outro. A gente não consegue enxergar de cima. O cristianismo abre a nossa visão para essa terceira dimensão, que é a eternidade, né? Então, quando a gente começa a ter um vislumbre da realidade a partir da eternidade, aí a gente começa a conhecer como verdadeiramente complexa é a nossa existência. E a teoria das cordas que diz que pode ter 20 dimensões em um universo. Imagine. Né? E quando normalmente a gente fala em 4 dimensões, mas a gente fala com dimensões, né, espaciais e o tempo. O tempo vai passando, aquele negócio, aquele ditado oral, né? Dizem que é de Confúcio, mas pode ter sido de qualquer outro chinês.
Quando você passa pelo rio pela segunda vez, né? Ninguém passa pelo mesmo rio duas vezes, né? Da segunda vez nem você, quanto você. A mesma coisa, é o tempo, né? Então, na verdade, uma representação, por exemplo, da Terra girando ao redor do Sol não seria um círculo, seria uma espiral, né? Seria uma espiral e a seta que está apontando no sentido longitudinal seria o tempo, né? A Terra nunca passa duas vezes ao redor do Sol, porque nem ela nem o Sol são mais o mesmo. Tem uma animação no canal que mostra, na verdade, ela mostra o deslocamento do sistema solar na galáxia. Mas deixa eu ver esse na aula. Eu vi esse na aula de Joseph. Deve ser. Aí, a galáxia, né, é um bom exemplo dessa complexidade. Você está no planeta, né? O que você conhece da galáxia habitando o planeta e olhando para o planeta? Nada. Você não conhece nada da galáxia. A gente começou a entender alguma coisa sobre o espaço quando a gente só olhar para o céu. Mas a gente não conseguia enxergar muita coisa do céu. Então, qual era a nossa conclusão? A Terra é o centro do universo, né? E tudo gira em torno. Então, você tem vários planetas celestes, né? E quanto mais, inclusive, a filosofia grega dizia, Aristóteles dizia que quanto mais distante da Terra, o grau de perfeição, né? Então, ele olhava para a gente, vinha a nossa degeneração humana, ele dizia que aqui é o nível mais baixo de aperfeiçoamento. E as coisas. Daí, talvez daí tenha vindo essa ideia, né, de que a gente se santifica e fica mais alto, né? Vai pro céu. Né? Mas a gente achava que existia um plano em que as estrelas ficavam grudadas, né? Um outro plano que tinha o Sol, e o Sol era menos, inclusive menos perfeito do que as estrelas, porque estava mais próximo da Terra. E aí tinha uma tartaruga, né? A Terra era plana e tinha uma tartaruga. Aí você vai, deve ser primeiro, inventa o telescópio, né? Um telescópio terrestre que você fica olhando, aí consegue ver coisas que você não via, e aí você inventa um telescópio espacial, fica lá em órbita, né? Olhando para mais distante ainda. Aí depois você manda a sonda, aí a gente só começa a ver mesmo as coisas quando você manda a sonda, aí a sonda lá de fora, a sonda diz pra gente como a gente é. Né? A primeira vez que a gente viu realmente a Terra como era, foi em órbita, né? Que Gagarin olhou para baixo e falou: a Terra é azul. Imagine, hoje é tão banal a gente ver a representação da Terra como um planeta azul, mas imagine como foi chocante Yuri Gagarin olhar para baixo e dizer: a Terra é azul, velho. Não, isso é algo pra gente é banal, porque a gente cresceu nessa idade. Mas para a primeira pessoa que ouviu isso pela televisão, pelo rádio, isso deve ter sido algo absolutamente chocante, né? Eu acho que ele deveria ter dito a Terra é redonda. Porque aí né, não tinha mais essa dúvida. Eu acho que. Cara, eu não sei se quem já teve a oportunidade de ver um planeta pelo telescópio, de ver mesmo, olhar pela lentezinha. Assim, todos os planetas que eu já vi são esféricos. Todos os que eu vi são esféricos. Eu me pergunto por que só a Terra tem que ser plana. Então, a gente está sempre limitado, nós somos limitados pelo nosso sentido. Exato. Pelo estar presente, você vai todo banho, você abre lá, você tira aquela válvula, a água está toda enganadinha, desce na sua cabeça, você coloca aí com temperatura, tem ali um espaço só para isso, né? Uhum. E
últimos 100 anos, nada existia, as pessoas tinham que tomar banho de uma forma completamente diferente da nutrição. E a gente muitas vezes não valoriza esse esforço, Uhum. que é um esforço conjunto, na verdade, não é da outra gente. Às vezes eu me queixo que no Brasil o carro é muito mais caro. Uhum. Mas porque eu ia conseguir dar um carro. E eu, dando aula de inglês, eu consigo carro, proteção. É caro, mas já foi muito mais, né? E outros preços foi pago. Quem colocou o custo para criar os patrocínios que houveram também, as pessoas que investiram naquela ideia, né? Então hoje nem se queixa, mas quem está lá tirando E produzir gasolina a partir do petróleo. a gente vem está acostumado a reclamar muitas vezes, mas a gente não vê na verdade que a gente está sendo limitado Uhum. pelos nossos sentidos, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê. Isso, obviamente, não omite o fato de que realmente o carro do Brasil é muito caro e gasolina no Brasil é muito caro. E não é só. A gasolina não, mas carro, particularmente, não é por causa da taxa de imposto. A internet nunca vem a 4 de Isso não é uma impossibilidade teórica, né? A quarta de as sensações. Então é possível que no futuro, já que a teoria não proíbe, a tecnologia um dia pode chegar nesse nível. Quem sabe um dia a gente não. Teoria perdida, hein? Aí a gente muda a teoria. Tem um livro que é assim, o Nêmesis de Isaac Asimov. Eles conseguem fazer um voo acima da velocidade da luz. Aí tem uma física inglesa chamada Tessa Wendell, eu acho, que ela desenvolve uma teoria, né, que nessa teoria dela acaba com essa impossibilidade de viajar na velocidade da luz, aí eles conseguem desenvolver uma nave que faz isso, para poder chegar numa estrela. Aliás, é uma estrela que a gente conhece, que é a Alfa Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra, fica na constelação de Centauro. Quem não sabe onde fica o Centauro, pense no Cruzeiro do Sul. O Centauro tá homem uma mistura de homem com cavalo, né? Então ele está bem embaixo das patas, as 4 patas do Centauro do lado, o Cruzeiro do Sul fica embaixo. A Alfa Centauri fica, acho que na pata dianteira. Eu uso o SkyMap. Que é em tempo real, você ajusta o acelerômetro e o giroscópio, se tiver, do seu celular. E aí você aponta você pega as coordenadas do GPS e diz o que tem. É massa. Você percebe onde quer chegar? Ah, não, estou aqui embaixo. No nível divino, você ainda encontra personalidades. Mas lá em cima, você as encontra combinadas de novas maneiras que nós, que não vivemos nesse nível, não conseguimos imaginar. Então ele já está admitindo, a compreender coisas como a Trindade é impossível. Porque está além do nosso nível de existência. A gente vive num nível de existência que é lá o dos quadrados e dos triângulos. A Trindade são os sólidos, são cones, né? São pirâmides e cosaedros. Eu acho que a Trindade está mais para um dodecaedro do que uma piramidezinha, uma coisa mais complicada. Né? Irregular, provavelmente. Mas a gente, portanto, não tem como entender isso em sua plenitude. A gente tem vislumbres disso. Na dimensão de Deus, por assim dizer, você encontra um ser que são 3 pessoas
enquanto permanece sendo um ser da mesma forma que o cubo são 6 quadrados, sendo um único cubo. Olha que coisa interessante, né? Ele consegue fugir do modalismo, né? O que é o modalismo? Alguns chegam a considerar uma heresia, outros apenas um desviozinho. O modalismo é a ideia de que Deus é uma pessoa só, mas Pai, Filho e Espírito Santo são modos da apresentação de Deus, né? Então, no Antigo Testamento, Deus se apresentou no modo Pai. Nos Evangelhos, Deus se apresenta no modo Filho, e no resto do Novo Testamento, ele se apresenta no modo Espírito Santo. E na atualidade, né? Ele se apresenta no modo Espírito Santo. É como. Hã? Na verdade, eles não são. É como se Deus fosse esquizofrênico. Né? Só para ter uma ideia, 3 personalidades diferentes em uma única pessoa. É uma pessoa com 3 personalidades. O que a teoria da Trindade, ou o que a doutrina da Trindade nos ensina, não é isso. A doutrina da Trindade nos ensina que Deus são 2 pessoas, ou 3 pessoas. Tá complicado hoje. Vou tomar mais um pouquinho desse chá preto aqui. Deus não é uma pessoa com 3 personalidades. Deus são 3 pessoas. Aqui. É porque tá fazendo. A chuva? Dá pra ouvir? Então, pô. Me dê aí que eu uso. Deus não é uma pessoa com 3 personalidades. Ele não é uma pessoa só e, a depender da ocasião, ele se apresenta de uma forma diferente. Como você usa um short para jogar futebol, uma sunga para tomar banho de piscina e um terno para pregar. É a mesma pessoa, só que se apresentando de forma diferente, em contextos diferentes, né? Deus é uma pessoa que, na verdade, é formada por 3 pessoas distintas. E que, inclusive, coexistem simultaneamente no tempo e no espaço. Não é à toa que Moisés Deus diz, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, naquele momento estão as 3 pessoas agindo conjuntamente e coexistindo. No batismo de Jesus, né? O Filho, o Espírito na forma de pomba e a voz do Pai dizendo: esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer, né? Então você não vê ora Deus Pai, ora Deus Filho, ora Deus Espírito. Sempre. Às vezes sim, né? Mas você vê constantemente, pelo menos, né, na narrativa dos evangelhos, no mínimo você vê sempre Jesus e o Pai. Ó, eu estou orando ao Pai, ou o Pai me disse, né? Né? Você não vê eles separados como se de fato uma pessoa só se manifestando de 3 modos diferentes, né? Historicamente, a igreja enquadra o modalismo como uma heresia, ou seja, como uma interpretação não ortodoxa da doutrina da Trindade, né? É claro que não conseguimos conceber completamente um ser como ele, da mesma forma que, se fôssemos feitos de tal forma que só percebêssemos 2 dimensões no espaço, nunca poderíamos imaginar um cubo propriamente dito. Mas podemos ter uma vaga noção disso. E quando nós o fazemos, então estaremos pela primeira vez na vida tendo uma ideia positiva, por mais vaga que ela seja, de algo suprapessoal, algo que é mais do que uma pessoa. Só para concluir o que eu estava dizendo, né? Eu estava dizendo que ele foge do modalismo, quando ele usa esse argumento, e ao mesmo tempo ele dá essa ideia de como uma coisa só pode ser formada por coisas diferentes. Então ele está dizendo, um cubo é uma coisa única, é um objeto com personalidade. Você olha para o cubo e reconhece que ele é o cubo, mas ao mesmo tempo o cubo é formado por 6 quadrados. O cubo tem lados, cada lado é um quadrado do cubo.
E o quadrado não deixa de ser quadrado porque ele agora faz parte do cubo. Então ele está dizendo, ó, o pai não deixa de ser pai porque ele agora faz parte de uma pessoa só que é o Deus único. Jesus deixa de ser filho e de ser quem ele é porque ele agora faz parte de um só. O Espírito não deixa de ser o Espírito. Quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo não deixam de ser pessoas, não perdem as suas características pessoais, as suas personalidades, por fazerem parte do Deus uno, né? Triuno, na verdade. Tenho 5 minutos. E quando nós o fazemos, então, já li isso aqui, né? Bom, então, eu estou aqui. É algo que nunca poderíamos imaginar, eu já li, né? Acho que eu terminei esse parágrafo. Talvez você pergunte, se não conseguimos imaginar um único ser tripessoal, qual o sentido de falar sobre ele? Bem, não há nenhuma vantagem em falar sobre ele, né, sobre a Trindade. O que importa é ser verdadeiramente atraído para a vida tripessoal. E isso pode começar a qualquer momento. Hoje à noite, se você quiser. No caso, hoje de manhã, né? Eis o que quero dizer. Um cristão comum se ajoelha para fazer as suas preces e com isso está tentando entrar em contato com Deus. Se segure na cadeira agora, porque essa parte para mim foi a mais interessante de todas do capítulo. Se ele for cristão, saberá que é Deus quem está capacitando a orar. Repare que ele está usando de certa ironia, né? Por que falar de Trindade se isso só complica o relacionamento de Deus com o homem, já que é uma coisa... E ele vai, de certa forma, mostrar por que é tão importante, na verdade, a gente falar de Trindade. Mas se ele for cristão, saberá que é Deus quem está capacitando a orar, para começar, né? A gente só se torna cristão por causa de uma ação de Deus em vida. E os evangelhos, né? Os evangelhos não, as cartas de Paulo dizem que é o Espírito que age em nós para que a gente consiga orar, né? E consiga se comunicar com... que a gente consiga ter um nível mínimo de comunicação com Deus. Inclusive o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Porque nem orar a gente consegue por nossa própria iniciativa. É isso que ele está dizendo, né? O básico da cristã. Quando você ora, na verdade, não é só você que está orando, é Deus que está agindo em sua vida para você conseguir falar com Ele. Mas ele sabe também que todo o seu conhecimento real de Deus veio por meio de Cristo, o homem que era Deus. Então, eu quero falar, o simples fato de orar a Deus, para conseguir falar com Deus, eu preciso que Deus esteja agindo em mim, dentro de mim, né? Eu só tenho conhecimento disso, de que existe um Deus e que eu posso comunicar com Ele, que tenho acesso a Ele, por intermédio da outra pessoa, Jesus. Então ele já falou do Espírito, falou aí de Jesus. Então Deus está dentro de mim, Deus está fora também, porque eu estou tentando falar com Ele, e eu só tenho conhecimento disso por causa de uma terceira pessoa, que é Jesus. E tem Cristo ao seu lado, mas ele sabe também que todo o seu conhecimento real de Deus vem por meio de Cristo, o homem que era Deus, que tem Cristo ao seu lado, ajudando-o a orar, orando por ele. Jesus é o intercessor. É ele que, na verdade, está intercedendo ao Pai em favor de mim, tanto que eu sempre oro em nome de Jesus. Então eu estou orando a Deus por intermédio de Deus, porque Deus dentro de mim está me ajudando a orar. Você consegue ver o que está acontecendo? Deus é o ser para o qual ele está orando, né? O objetivo que ele está tentando alcançar. Então Deus é o objetivo. Deus também é algo dentro dele que está fazendo seguir em frente. O poder motivador. Então Deus é o objetivo, Deus é o motivo. Deus também é a estrada ou a ponte que ele vai percorrer para alcançar o objetivo. Deus é o motivo,
Deus é o objetivo e Deus é o caminho. Ó. 3, o número mágico. Assim, toda a vida tríplice do ser tripessoal está realmente se dando nesse pequeno quarto comum, onde uma pessoa comum está fazendo suas orações comuns. O homem está sendo arretado para um tipo superior de vida, que eu chamei de Zoé, ou vida espiritual. Ele está sendo arrastado dentro de Deus, por Deus, ao mesmo tempo em que permanece ele mesmo. Aí você falou, o homem está se dissolvendo, mas ele está se dissolvendo em Deus sem deixar de ser ele. Eu estou me dissolvendo em Deus sem deixar de ser eu. Tem mais umas 4 páginas aqui para a gente ler. Será que dá? Quer dizer, 4 páginas da minha... 4 posições, já deve dar uma página. E foi assim que a teologia começou. As pessoas já conheciam Deus de uma forma vaga. Então veio um homem que alegava ser Deus e, ainda assim, não era o tipo de pessoa que se poderia dispensar como um lunático. Né? Porque você diz Deus, a primeira coisa que você diz, esse cara é louco. Né? Ele os fez acreditar nele. Essas pessoas se encontraram com ele novamente depois de terem visto morto. E então, depois de terem formado uma pequena sociedade ou comunidade, encontraram Deus de alguma forma dentro delas, direcionando-as e capacitando-as a fazer coisas que não conseguiam fazer antes. E quando elas entenderam tudo isso, descobriram que haviam chegado a uma definição cristã do Deus tripessoal. Ou seja, o cristianismo não inventou a Trindade, deduziu. É a dedução natural que você tem ao viver a vida cristã e ler a Bíblia. Essa definição não é algo que tenhamos inventado. A teologia é, em certo sentido, uma ciência elemental. São as religiões simples que são inventadas. Quando digo que é uma ciência experimental, em certo sentido, quero que, de certo modo, é como as outras ciências experimentais, mas não totalmente. Se você é um geólogo que estuda as rochas, tem de sair atrás delas, pois elas não virão até você. E quando você vai até elas, elas não podem fugir. Elas não podem nem ajudar, nem dificultar o seu trabalho. Mas se você seja um zoólogo, que tem o objetivo de tirar fotos de animais selvagens em seu habitat natural. É isso que você quer fazer, né, Pedro? Isso é um pouco diferente de estudar as rochas. Por que é diferente? Porque os animais selvagens não virão até você. Mas eles não apenas podem fugir de você, como certamente o farão. Menos que você se mantenha muito quieto. Podemos observar aqui um pequeno sinal de iniciativa dele. Então as rochas não têm iniciativa, os animais têm. Agora passemos a um estágio superior, ao supor que você queira conhecer uma pessoa. Se ela estiver determinada a não deixar isso acontecer, você não vai conhecê-la e terá de conquistar a confiança dela. Nesse caso, a iniciativa está igualmente dividida. São necessárias 2 pessoas para que a relação de amizade ocorra. Qual é a diferença da pessoa para o animal que o cientista está estudando? Que para o animal, o cientista é indiferente. Ele vai evitar, mas não necessariamente vai fazer de bolar um plano mirabolante para nunca ser visto por aquele cientista. Não é como o Pé Grande, né, que bolou um plano mirabolante de nunca ser visto ninguém, a não ser daquelas fotos borradas, né? A pessoa não. Se a pessoa ela pode decidir, ó, eu nunca mais quero encontrar Jonas. Né? Jonas vai ralar muito para me encontrar, porque eu vou hackear ele, stalkear ele na internet para saber onde é que ele está, ele vai para um lado, eu vou. Quando a proposta é conhecer a Deus, é ele que tem que tomar a iniciativa. Ou seja, se Deus não quiser se revelar para você, ele não teria revelado. Se ele não quisesse, ele não teria se revelado. Se ele não se revelar, nada do que fizermos vai possibilitar que o encontremos. E, de fato, Deus se mostra muito mais para algumas pessoas que para outras. Não porque ele tenha favoritos,
mas porque é impossível para ele revelar-se a uma pessoa cuja mente e cujo caráter estão em péssimas condições. O mesmo ocorre com a luz do sol, que, embora não tenha favoritos, não pode ser refletida em um espelho sujo, de forma tão clara quanto em um espelho limpo. Eu acho assim que nesse ponto ele está misturando Deus se revelar para a gente com a gente revelar a Deus, né? Assim, Deus se revelar para a gente, Deus se revelar por intermédio da gente, né? As duas coisas na gente, as duas coisas estão juntas nesse ponto. De fato, Deus não pode se relacionar conosco enquanto a gente tiver a nossa natureza degenerada, né? Por isso que primeiro precisa haver uma ação de Deus de regeneração de nossa vida, para depois a gente se relacionar com Ele. É isso que ele está dizendo. Ao mesmo tempo, né, quando ele usa a analogia do sol, o sol ele é refletido pelo espelho. Então eu não posso refletir a natureza de Deus enquanto também eu estiver degenerado. Então as duas coisas acontecem simultaneamente, né? Primeiro Deus regenera a minha vida, aí ele pode se revelar para mim, e quando ele se revela para mim, a minha vida passa a refletir a natureza dele para as outras pessoas. Podemos dizer isso de outra forma. Enquanto em outras ciências os instrumentos que usamos são externos a nós, e eu só vou discordar, eu acho que ele está usando ciência no sentido mais amplo, né? Não no sentido que a gente tem de ciência moderna. Assim, depois a gente pode até falar sobre isso, porque demoraria um tempo e aí eu já estou com meu tempo esgotado. Que usamos são externos a nós, como os microscópios e os telescópios, né? O instrumento por meio do qual vemos Deus é todo o nosso ser. É diferente das ciências tradicionais. E se o ser de uma pessoa não for mantido limpo e brilhante, sua visão de Deus será embaçada, como a lua vista através de um telescópio sujo. É por esse motivo que nações detestáveis têm religiões detestáveis. Elas ficam olhando para Deus por uma lente suja, né? Inclusive, a gente está vivendo um momento complicado, né? Não que a nação afegã seja detestável, mas o Estado que se instalou lá não se pode medir palavras para dizer que é um Estado detestável, né? A perspectiva que se tem para o povo que vai viver agora sob o domínio do Talibã não é uma perspectiva que se possa ser neutro. E você querer, como a China já acenou, querer ter relações amistosas, né? E o próprio Estados Unidos, ao retirar as forças lá, né? Quer investir o dinheiro em tantas guerras, né? Em tantas ocupações, né? E parte da culpa é deles, né? Eles deixaram o caminho livre para o Talibã voltar a assumir. Então, e literalmente isso, né? A visão que eles têm de Deus que fazem eles fazer o que eles estão fazendo. Deus só pode se revelar como ele realmente é para pessoas reais. E isso não significa simplesmente para pessoas que são indivíduos boas, mas para pessoas que são unidas em um corpo, que amam umas às outras e ajudam umas às outras, revelando umas às outras. Pois é assim que Deus pretendeu que a humanidade fosse, como os músicos de uma banda, ou como os órgãos de um corpo. Consegui. Consequentemente, o único instrumento realmente adequado para aprender sobre Deus é a comunidade cristã como um todo. Aí ele volta para o início da ideia de que você vai fazer parte de uma comunidade sem deixar de ser uma pessoa, né? A igreja está além da personalidade, porque ela não é uma pessoa, mas ela é formada por várias pessoas que formam um único corpo sem perderem as suas individualidades. Ele está dizendo que a única forma efetiva de você entender quem é Deus é justamente por igreja. E ele não está falando aqui por meio da igreja anglicana, ou por meio da igreja batista, ou por meio da igreja católica romana. Ele está falando por meio da comunidade, da sua comunidade de fé. Você não pode ser cristão sozinho. Você só pode desenvolver a plenitude do seu potencial como cristão se você é inserido em um corpo. E através da leitura também,
vem da igreja, né? Porque a tradição, O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está lendo que nem é a Bíblia. Nem é a Bíblia. É a visão de uma pessoa sobre o que a Bíblia diz e sobre o que ele aprendeu ao longo de sua vida. Então, um pedaço da igreja, que é ele, está ensinando um pedaço da igreja, que somos nós. E quando a gente lê a experiência dele, a gente discute e cada um coloca a sua própria experiência, a sua própria interpretação. Com certeza, se a gente tivesse mais tempo, né? E se, por exemplo, a gente até fizesse uma leitura prévia do livro para depois discutir, cada um teria versões, por exemplo, que eu não tenho, visões do que ele falou que eu não vi, né? E é por isso que é importante estar no corpo. Porque o que Lutero viu em Romanos, ninguém tinha visto antes. No sentido em que aquilo tocou a vida dele e impulsionou ele a iniciar um movimento, ou a efetivar um movimento de restauração da igreja. Quantas pessoas nos livros de Romanos 17 antes? Mas só ele leu e ficou incomodado com aquilo. É por isso que a gente precisa da igreja, precisa de todo mundo. A irmandade cristã é, por assim dizer, o aparelhamento técnico dessa ciência, o equipamento laboratorial. Eis porque todas essas pessoas que aparecem de tempos em tempos com uma nova religião, exageradamente simplificada, inventada por eles como um substituto para a tradição cristã, de verdade, perdendo tempo. É como se alguém que não tivesse nenhuma ferramenta, além de um velho binóculo, saísse corrigindo todos os autênticos astrônomos, né? De vez em quando alguém chega, né? Finalmente eu entendi, né? A igreja já tem 2000 anos discutindo aquilo, mas é ele que entendeu tudo. Então não existe esse negócio de trindade, de invenção. Jesus Cristo, na verdade, não teve um corpo físico, isso é invenção. Um corpo físico, depois que ressuscitou, isso é invenção. Sempre tem esses iluminados, né? Ele pode até ser um camarada esperto, pode até ser mais inteligente do que alguns astrônomos, mas não terá nenhuma chance, pois em pouco tempo todos o terão esquecido completamente, enquanto a verdade continuará progredindo. Se o cristianismo fosse algo inventado por nós, é claro que poderíamos torná-lo mais fácil. Mas não é. Não temos como competir em termos de simplicidade com pessoas que estejam inventando religiões. Como poderíamos? Lidamos com a realidade como ela se apresenta. Obviamente, somente quem não se importa com a realidade pode agir de modo tão simplório. Coisa que eu aprendi na minha vida cristã. Se o que a pessoa está ensinando só tem no livro que ela escreveu, desconfie. Em que se baseia a minha religião? Na revelação que Deus deu a fulano de tal. Quem mais colabora com isso? Quem mais teve esse mesmo tipo de revelação? Né? Esqueça a Bíblia. Esqueça a Bíblia. Esqueça a Bíblia. Tive uma revelação agora de uma nova religião. Alguém mais teve essa revelação? Por que eu sou mais iluminado do mundo? Né? É o que a contemporaneidade chama de criticismo. Né? Sim, você tem que ser crítico. Você tem que olhar as coisas. Você tem que olhar as coisas e perguntar primeiro. Faz sentido para conquistar seu nome.